Vamos abrir a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, apenas um trecho, com 3 versículos, 25, 26 e 27. Trecho curto de um capítulo longo, o apóstolo Paulo fala e exorta e ensina os seus discípulos sobre a diferença que podemos captar a título desta reflexão: graça comum e graça especial. Há uma diferença polar, ou seja, norte, a comparação pode ser de norte a sul. A Bíblia, do começo ao fim, fala, dentro das palavras, sobre esse tema: ser abençoado por Deus na terra, de toda sorte de necessidade, curas, sinais, maravilhas. Daqui a pouco a gente vai na oração de intercessão, também gratidão, agradecer pelo emprego novo, por irmão da igreja, estar feliz. Então, graça comum, tudo aquilo que Deus nos faz, tudo aquilo que Ele faz desde toda a criação, desde o simples respirar de um animal, desde o cuidado de provisão, quando você mais necessidade passava, você nem sequer esperava, de repente aparece alguém na tua vida e te abençoa, graça comum. Então nós queremos falar da diferença entre essa graça comum, que é receber um cuidado de Deus, um mimo de Deus, uma bênção de Deus nesta vida, nesta terra, mas também sobre graça especial. Espero contar com a sua atenção. Você encontrou 1 Coríntios 9, amém? Versos 25 a 27. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, a ideia de coroa corruptível, ou seja, a prêmios, ou você pode pensar, Bruno, a bênção que nós recebemos que vão ficar nesta terra. Quando você entende que o seu emprego novo é uma bênção de Deus, vai ficar na terra. Quando você entende que a cura física que você recebeu vai ficar na terra, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 12, 7, que nós morremos, nosso corpo, por exemplo, Milton, desce a cova e o Espírito volta a Deus, que Ele nos dá. Então há bênçãos para essa terra, que são chamadas, descritas como bênçãos comuns. Por isso Paulo faz uma comparação, Everton, entre graça comum, que Paulo vai dizer aqui: olha, essa graça comum é uma coroa. A ideia de coroa é a vitória, a conquista, o prêmio, o que chegou no pódio mais alto, o que chegou em primeiro lugar. Paulo então vai usar a expressão do atleta grego, aquele que coloca a coroa sobre a sua cabeça em primeiro lugar, porque ele é o vencedor. E ele vai dizer: esta é uma coroa de louro, uma coroa de flores, uma coroa de folhas, que logo murchará, se secará e se perderá. Ainda que de ouro, também ficará na terra. E do outro lado, entre norte e sul, e do outro lado, Paulo diz: mas há uma coroa incorruptível, há uma coroa especial, e é por ela que nós devemos lutar. Verso 26: assim como também eu não sem meta, assim luto, não como que desferindo golpes no mar. Pausa. Quem gosta de luta, né? Esporte de luta, imagina, tem um atleta que cansa só de ficar dando socos, mas ele dá soco no ar. Você está disputando ali e ganhar aquela luta, no esporte MMA, por exemplo, ele vai poder, de repente, vai ficar cansado de tanto, 50, 100, 200, 250 socos que ele deu no seu adversário, mas nenhum chegou no alvo, na meta. Sim, a gente vê várias lutas assim. Lutou, cansou, trabalhou, fez um monte de coisa, mas não acertou a meta. Não chegou aonde deveria chegar. Paulo usa a linguagem então do atleta grego, nas antigas Olimpíadas, que lá corriam, se preparavam, havia uma meta e havia um sonho, claro, de chegar à conquista da coroa de ouro. 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à
escravidão, para que, tendo pregado a outros, ouça bem, igreja, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou você pode entender também, tendo frequentado 40 anos a igreja, andado tanto tempo entre evangélicos, e de repente, lá no final, por alguma razão, eu descubro que tudo aquilo não passava de cultura religiosa. Tudo que eu conquistei, ele diz sobre a graça de Deus, tudo que eu conquistei sendo evangélico, sendo crente, nada pôde servir ao meu auxílio ou em minha defesa, advogado. Lá no final, quando Deus diz assim, prepara a tua casa, quando disse ao rei Ezequias, que Deus vai te chamar. Como falei pela manhã, todos nós temos uma senha. E não importa se o nosso número será chamado ao 100 e o 150, a Joana espera que seja bem longe, né, Joana? Em 95 já chegou. Glória a Deus. Né? Mas em algum momento a nossa senha será chamada. E como eu falei pela manhã, quero repetir aqui. Ainda que você queira, às vezes, pensar que isso é coisa para o futuro, não. Em algum momento a sua senha será chamada. E a pergunta de Lucas 12:31 é: e da sua alma, o que você fará? Sim, eu ainda sou um pastor tradicional, eu creio na vida eterna. E é minha obrigação de alertar a igreja sobre isso. Que todos nós que morreremos, haverá um destino para a nossa alma. E a Bíblia fala apenas de dois: ou você vai com Cristo, ou você vai sem Cristo. E eu não quero nem dizer para você, se você for sem Cristo, para onde você vai. Então, o que o reformador João Calvino disse sobre graça especial, a graça especial pode parecer algo curioso. Presta atenção no que eu vou dizer para você. A graça especial pode, porventura, deixar você de fora de muitas graças comuns. Por exemplo, de repente você orou por tanto tempo por a cura que você precisava e não a recebeu. De repente você orou muitos anos para que Deus pudesse te dar o melhor salário e você não recebeu. De repente você sonhou com a casa própria e você não a conquistou. Muitas bênçãos para essa terra que você esperava, você não recebeu. E o evangelista Lucas narrou o dito de Jesus quando conta uma parábola sobre o rico e Lázaro. O rico que teve todas as bênçãos comuns dessa terra, uma vida abundante, muitos filhos, hoje diríamos casas, carros, passeios, alegrias, conquistas, consumos. E de repente ele morre, a sua senha é chamada e ele vai para o tormento, conforme diz o texto de Lucas, para o inferno. O mendigo Lázaro não havia recebido nenhuma dessas graças comuns que nos sustentam aqui na terra. Mal tinha o que comer, mas recebera uma graça especial. Sandra, teve o seu nome anotado no livro da vida, e o dia que a sua senha foi chamada, estava ele na presença do Pai, ouvindo Mateus 25, 20, bendito de meu Pai, receber por herança o reino de Deus que nos está preparado desde a fundação dos tempos. É uma parábola, portanto, uma forma simples e figurada de se compreender esses dois estados. Quando Lázaro, aliás, quando o rico estava no tormento, ele começa a se comunicar com o mendigo, o ex-mendigo Lázaro, pedindo para que pudesse mudar de lugar. Então a palavra diz que quem está lá não vem para cá. Quem está no inferno depois de morto não pode ir para o céu. Não há como, não há nenhum ensinamento bíblico a respeito disso. E obviamente quem está no céu não desce ou não cai do céu para o inferno. Ainda que você tenha tantas graças que você espera receber, acontece
com aquela maior que eu creio que você já recebeu. A graça especial, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? E um cântico maravilhoso que cantamos na vitória final, lá no final, com Cristo você está. Talvez você esteja dizendo que seja pastor daqui muitos anos, muitas décadas, não importa. Mas essa graça, você precisa se certificar de que ela chegou sobre a sua casa, de que ela chegou sobre a sua vida. Abra comigo o texto de Êxodo, e nós começamos a perceber na palavra do Senhor o quanto é tão comum ao longo da história bíblica e também da história da igreja, nesses 2000 anos de cristianismo, tantas pessoas que se encantam com as graças comuns, com as bênçãos dessa terra, mas são surpreendidas no final da caminhada. Êxodo, no capítulo 12, apenas 2 versículos. Êxodo, no capítulo 12, eu vou ler para você o 37 e 38. Você encontrou? Amém. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, olha só, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Até aí. Pela manhã não citei esse texto. E quando você vai ler toda a história do povo que sai do Egito, no final de Deuteronômio tem a conclusão da história. Começando com Josué, o 6º livro da Bíblia, na sequência, Josué, depois de Moisés, é o líder que vai completar a carreira, atravessa o Jordão e chega na terra da promessa. Hoje, Israel, Jerusalém. Sabe o que é curioso, igreja? A Bíblia diz quantas pessoas ou quantas famílias chegaram na terra da promessa. E a resposta são duas famílias. Então, igreja, é muito comum muitas pessoas se alimentarem apenas com as bênçãos dessa terra. Há muitas pessoas que há décadas, há séculos, lotam os bancos da igreja porque precisam e buscam graças comuns. Uma bênção para o filho, uma bênção para o casamento, uma bênção para a saúde, ou para se livrar da enfermidade, uma bênção material, uma bênção de uma viagem que você espera tanto tempo, e assim se dá o tempo todo com a igreja de Cristo na terra. Ainda hoje, tenho dito isso, em nosso país, multidões e multidões que lotam os templos evangélicos e católicos em busca desta bênção comum. E disse então Jesus: e que adianta tanta bênção comum que ficará na terra? Porque o dia que chegar a tua senha, nenhuma dessas muitas bênçãos que você conquistou fará lugar, Priscila, da bênção especial. A bênção especial é aquela que, ainda que não tenha recebido nada no sentido material dessa vida, como nos ensina o profeta Abacuque, capítulo 3, que tem tantas vezes citado aqui, porque é preciosa. Eu vou dizer brincando, mas falo sério, a que vale você receber. Como diz Pedro, foi tirado da terra, das trevas e colocado na maravilhosa luz. Como diz Jesus naquele texto de Lucas 12, que já citei agora há pouco, o que adianta um homem ou uma mulher ganhar o mundo inteiro, se entupir de bênçãos materiais, tantas conquistas, tantas coroas de louro corruptíveis, e no final não ter aquela que vale, e é aquela que te levará para o reino celestial. Na sequência, 1 Samuel, depois de Êxodo, logo na sequência, 1 Samuel, abra comigo, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2.
alguns versículos começando pelo 12. Veja, 1 Samuel capítulo 2, começando pelo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, de um sacerdote do templo antigo, filhos de Belial, ou seja, pessoas do mal, e não se importavam com Deus. 13. Pois o costume daqueles sacerdotes, hoje seriam pastores, com o povo, era que, oferecendo algum sacrifício, vinha um moço sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá esta carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém, hás de me dar agora, senão tomarei à força. E até o 17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Quero fazer a seguinte comparação: é muito comum ter jovem na igreja, jovem de meia idade, é muito comum em nosso país evangélico ter muitas pessoas frequentando a igreja. Mas também é muito comum encontrar pessoas levando de qualquer jeito a sua vida com Deus, como aqueles jovens. Ou façam o que nós queremos, jovens, dizendo para a liderança da igreja, ou façam o que nós queremos, ou então vamos fazer a força. E quais são as graças comuns que nós temos recebido? Salmo 150 diz: todo ser que respira louva ao Senhor. Então você está aqui, você já recebeu uma graça, você está vivo. Amanhã você vai trabalhar, você vai receber outra graça, você tem um emprego. Ao voltar para a sua casa, você fará talvez a última refeição, não sei que hora que você vai beber. Graça comum, você tem comida para comer na sua casa, provisão de Deus na sua casa. Percebe o tempo todo: Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Graça comum. E muitos, me desculpa aqui a expressão, têm se iludido ou entendido que apenas a vida com Deus, ou evangélica, religiosa, se limita a receber essas graças comuns. Tanto que, se porventura a igreja que você estiver frequentando não tiver uma oferta muito grande de graças comuns, é fácil o crente mudar de igreja. Muito fácil. Até porque é uma liberdade. Cada um congrega aonde sente paz e alegria no coração. Mas é uma palavra que todos nós temos que ouvir. Não importa onde você estiver congregando, se nessa ou qualquer outra igreja na face da terra que Deus assim te colocar, sirva com a razão que importa. Ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que o fruto da oliveira minta, ou seja, ainda que eu não receba quase nada do que espero receber de Deus nesta vida, nesta terra, ainda assim eu vou exultar a Deus com o meu louvor, com a minha adoração, sabe por quê? Porque a graça que compra é especial, a graça regeneradora eu já recebi. Amém? É isso, igreja. Voltando para nossos olhos para o texto, se não passo noite toda falando desse tema, eu gosto muito, por sinal. O prêmio máximo da graça comum, igreja, diz o apóstolo Paulo, é uma coroa de ouro, ou de louro, melhor dizendo. Talvez, preste atenção, igreja, que eu vou dizer para você, a maior alegria do seu coração, você que recebeu cura de repente de um câncer, uma grande vitória que você teve no Senhor. O máximo dessa graça que você recebeu é dar um testemunho de uma sobrevida muito melhor, muito mais anos de vida, de existência, de saúde, de realizações. O máximo dessa bênção, desse milagre maravilhoso que você recebeu, é dar testemunho: olha, Deus foi generoso comigo e operou um milagre na minha vida. Mas Paulo vai dizer: essa graça, esse milagre que você recebeu, vai descrever como o quê? Como uma coroa corruptível, ou seja,
tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, diz o verso 25. A palavra em tudo se domina é um palavrão, agonizômenos do grego. Agonizômenos, ou seja, luta tanto, presta atenção, igreja. Sabe aquele crente evangélico que está lutando tanto para realizar o seu sonho, para receber a sua graça comum? Ele é capaz de, por exemplo, fazer quase que sacrifícios. Ele é capaz de fazer jejum, correr de oração de 40 dias. Ele é capaz, como já vimos testemunhos em muitos lugares, de vender o carro, de trazer para a igreja, acreditando que fazendo aquele sacrifício, ele vai então conquistar a graça tão esperada. São os evangelhos que nós temos há décadas nesse país, ouvido por aí, e pessoas acreditam. E Deus é tão generoso, dona Débora, que Ele concede graça comum. De repente a pessoa orou e jejuou por 40 dias, por muitos dias, por 2 anos, todo santo dia, por um período, jejum, aguardando receber, presbítero Denilson, aquela graça que ele tanto precisa. A palavra agoniza, é difícil, o grego é difícil, né? Agonizam, né? É um tipo de ser agonizante. É tão difícil essa luta que beira a ideia de agonia, agonizar. E ele pega o exemplo do atleta que está se preparando para vencer a Olimpíadas. Imagina o ritmo profissional de um atleta que quer ser um atleta olímpico, que quer chegar no pódio em primeiro lugar. Paulo compara isso, o presbítero Helvig, a essa relação do atleta que corre a Olimpíada, que se prepara, que luta, que abre mão, que estabelece prioridades. E há muitos crentes hoje, Marcial, que estão fazendo esse tipo de agonia, esse tipo de luta, de meta estabelecida, para conquistar bênçãos que vão ficar nessa terra. Daí você entende, muitas vezes, o porquê desses bancos vazios, porque há 70 anos esse púlpito é ocupado por pastores que não abrem mão de dizer que não adianta você se entupir, desculpa a expressão, com graças comuns, e naquele último dia, quando a sua senha foi chamada, você descobriu que nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum professor de escola dominical havia te alertado que há uma graça especial a ser recebida do Senhor. Paulo também fala de uma graça especial que ele chama de coroa incorruptível. Que, em outras palavras, Harrison, Jesus disse, aquele prêmio que a traça não corrói, nem a ferrugem, o ladrão não rouba, aquela que Cristo foi preparar. E com essa palavra, já terminando, não estou te desestimulando, igreja, a deixar de clamar, lutar, pedir, interceder por graças comuns. Sim, continue pedindo. Só não troque estas por aquela especial. Você não fará um bom negócio. Por isso, o cântico, daqui a pouco cantamos, a vitória final. Igreja, a vitória final está reservada a tão somente aqueles que receberam a graça especial. A graça de uma nova vida, a graça de uma vida transformada, a graça de uma vida que de fato glorifica ao Senhor. Abra comigo Apocalipse, capítulo 3, já estamos terminando. Lá no final da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 9. E nesse pequeno trecho da carta à igreja de Filadélfia, o escritor sagrado nos coloca duas condições: aqueles que lutam
ou que pensam que o que importa nesta vida, mesmo que tendo uma vida na igreja, é a graça comum da bênção, da cura, da prosperidade, das conquistas materiais. No verso 12, ele coloca do outro lado aqueles que lutaram para entrar na cidade santa. Apocalipse 3, versículo 9. Eis farei que alguns dos que são da igreja, ele fala sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, como nós seria crentes, mas não são, mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Verso 12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Você fala glória a Deus, amém? Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Termino. Ainda que você não tenha alcançado aquela graça que você precisa, necessita, mas também que você sabe que ficará nessa terra, alegre-se, porque a graça especial Deus já te deu, amém? Você em Jesus é uma nova criatura, e como diz Deus ao grande apóstolo Paulo, diante de um momento de igreja que ele não havia, ainda que pedindo por 3 vezes, recebido uma graça comum, ele diz em 2 Coríntios 12, né? Por 3 vezes pedir a Deus uma graça comum, não sabe qual era? Né? Ele chamou de espinho na carne. Agora, o que é espinho? É aquilo que te incomoda. Imagina um espinho no pé, toda vez que você pisa, aquilo te incomoda. Por 3 vezes Paulo pede, presbítero Milton, a graça comum. Tira isso de mim, Senhor. Sabe o que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus. Nos faça a cada manhã que acordarmos, plenamente convictos e satisfeitos, porque em Jesus a nossa esperança jamais será vã, porque Ele é a nossa salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.